A prática da arqueologia não só envolve encontrar objetos antigos e artefatos, mas também envolve explicar o que eles são e o que significam no contexto histórico. Todas as descobertas que você está prestes a ver desafiam os arqueólogos e algumas delas permanecem um mistério até hoje. Stonehenge, alemã. Uma recente escavação feita no sítio arqueológico na cidade de Pommelt revelou novas evidências de que o local seria utilizado para rituais de sacrifício humano. Os arqueólogos encontraram crânios e ossos quebrados de crianças, jovens e mulheres adultas, enterrados em covas ao lado de machados, vasilhas, ossos de animais e antigos moedores feitos de pedra. Eles acreditam que as vítimas foram jogadas ou empurradas para as covas e que pelo menos um dos adolescentes tinham as mãos amarradas quando isso aconteceu. Segundo o líder da pesquisa, os mortos podem ter sido vítimas de um ataque repentino, mas as evidências apontam para um ritual de sacrifício humano. Como nenhum homem adulto foi encontrado enterrado no local e objetos quebrados usados em rituais foram enterrados com os corpos, essa é a teoria mais provável. Fortaleza de Kulab. Na América do Sul, existem várias ruínas de pedras deixadas para trás pelos primeiros ocupantes humanos da Terra, mas nenhuma delas é mais antiga do que a Fortaleza de Kulab. Milhares de pesquisas foram feitas de como os egípcios moveram as pedras que criaram as pirâmides, já que as pedras usadas aqui são em alguns casos 10 vezes maiores do que as usadas na pirâmide de Gizé, e pesquisadores não sabem até hoje como foram transportadas até lá. Kulab se estende por quase 600 metros de comprimento, delimitados por uma parede de quase 20 metros de altura. Sua complexidade arquitetônica interior evidencia seu funcionamento como uma cidade bem organizada, com espaços administrativos para atividades religiosas e espaços cerimoniais. Além disso, a cidadela de Kulab conta com um sofisticado sistema viário e de drenagem de água das chuvas através de canais que percorrem todo o complexo. Múmias com língua de ouro. Se estiver gostando, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse toda semana. Escavações realizadas no templo de Taposiris Magna de Alexandria, no Egito, revelaram a existência de 16 sepultamentos peculiares. Dentro dessas tumbas estavam múmias com línguas de ouro. Os pesquisadores envolvidos acreditam que durante o processo de embalsamento e mumificação é muito provável que eles tenham retirado as línguas de verdade dos corpos e assim colocado essas línguas feitas de folha de ouro nos mortos. É possível que a prática esteja relacionada a uma crença dos indivíduos. Ela pode ter sido acrescentada na esperança de que o indivíduo pudesse falar com Osíris, a importante divindade do julgamento dos mortos na vida após a morte. Além das múmias, outras descobertas foram feitas no local. De acordo com o diretor-geral da Autoridade de Antiguidades em Alexandria, os arqueólogos descobriram uma máscara funerária e moedas com a representação da rainha Cleópatra no local. O pesquisador Alberto Narger defende a existência no norte do Chile de uma antiga civilização de gigantes como hipótese para explicar o que podem ser os maiores geóglifos do mundo. Ele explicou que alguns geóglifos são atípicos porque contêm muitos desenhos e formas predominantemente geométricas em comparação com os geóglifos clássicos da cultura inca. O próprio pesquisador descobriu os geóglifos há 4 anos e diz que eles são a evidência da existência de uma civilização que precedeu os incas em muitos e muitos anos. O pesquisador disse que há muito tempo, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, havia uma raça de gigantes no oásis da atual cidade de Calama, medindo entre 3 a 5 metros de altura. A espada gigante do samurai. O Norimitsu Odachi é uma enorme espada japonesa. Ela foi criada no século XV e mede mais de 3 metros de comprimento e pesa 14,5 kg. Algumas lendas dizem que ela foi usada para fins práticos e, portanto, seu proprietário pode ter sido um gigante, pois uma pessoa de estatura comum da época não teria força para empunhá-la. Uma explicação mais simples para essa espada excepcional é que ela foi usada para propósitos não combativos. Ela poderia ter sido usada como uma espécie de amuleto para o exército, semelhante à maneira como uma bandeira teria sido empregada durante uma batalha.
Foi apontado que Eudate assumiu um papel mais ritualístico. Era popular que a espada fosse usada durante as cerimônias. Além disso, Odates eram às vezes colocadas em santuários como uma oferenda aos deuses. Talati de Daut é o nome que corresponde à sociedade que se desenvolveu por volta da Idade do Ferro nas ilhas espanholas de Maiorca e Minorca, possuindo toda uma característica própria. A cidade talaiótica preserva alguns monumentos espetaculares, entre os quais 2 cavernas naturais possivelmente usadas para enterrar os mortos em uma época anterior à cultura da época. Cavernas do Céu do Nepal, também conhecidas como Cavernas Mustang, são uma coleção de cerca de 10.000 cavernas artificiais escavadas nas encostas dos vales no distrito de Mustang, no Nepal. Vários grupos de arqueólogos e pesquisadores exploraram essas cavernas empilhadas e encontraram corpos humanos parcialmente mumificados e esqueletos com pelo menos 2.000 a 3.000 anos de idade. A exploração dessas cavernas por conservadores e arqueólogos também levaram à descoberta de valiosas pinturas budistas, esculturas, manuscritos e numerosos artefatos pertencentes ao século XII a XIV. Monumento Nacional Bendelia. A ideia de abrir um buraco no lado de um penhasco e morar nele pode soar estranho para você, mas não é um fenômeno que é exclusivo do Nepal. O mais interessante e misterioso desse local é a quantidade de abrigos em forma de cavernas que foram criadas pelo povo Pueblo, mas ninguém mora lá nos dias de hoje. As cavernas foram ocupadas por 4 séculos e alguns desses abrigos eram quartos individuais e outros já eram mais elaboradas e tinham até 3 andares. Antigas obras de arte e pictogramas criados pelos moradores antigos ainda podem ser encontrados no local, junto com foligem nos tetos, dos incêndios que costumava queimar no centro das cavernas, mantendo os residentes aquecidos. Assim como o caso com as moradias no Nepal, não sabemos o que motivou o povo Pueblo começar a construir casas nas rochas, e nem o que fez parar. Canais subterrâneos de Nazca. Há mais de 2.000 anos, os habitantes de Nazca desenvolveram um sistema subterrâneo para irrigar as partes secas do vale. Assim criaram o aqueduto de Cantalok e combateram as épocas de seca no vale. Esse sistema é o único no Peru e ainda existem mais de 30 canais subterrâneos que são usados até hoje pelos agricultores. Essas grandes infraestruturas exigiam um esforço enorme de colaboração e uma sociedade organizada, o mesmo que provavelmente acontece com as estranhas linhas geométricas escavadas no terreno. Para alguns cientistas, seu significado também está relacionado com a presença de água, e há outros especialistas que acreditam que os desenhos eram mapas que indicavam onde se encontravam os aquedutos, mas seu real significado ainda permanece um mistério. E aí, qual lugar achou mais enigmático? Deixe nos comentários que gostaríamos de saber. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal para receber vídeos como estes todos os domingos. Obrigado por assistir e até a próxima!